134. Realeazimite capítulo 919 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Agora você admite que eu sou qualificada para lutar contra os demônios. Olga se sentiu revigorada de repente. Eu nunca neguei sua habilidade de lutar contra eles. Na verdade, até uma mulher comum que não consegue amarrar uma galinha acabará envolvida nesta grande guerra, embora atrás da linha principal de defesa. Roland reiterou sua preocupação. Eu apenas me opus ao seu desejo de lutar contra eles sozinha. Se as bruxas da Ilha Adormecida tivessem chegado um pouco mais tarde, sem a semente de simbiose de anoitecer, você já estaria enterrada no cemitério da Zona Oeste. Mas se eu não tivesse ido tão fundo nas terras bárbaras, a cidade de Primavera Eterna nunca teria recebido a notícia sobre o exército demoníaco que se aproximava. Olga rebateu. Eu posso recompensá-la por um bom resultado, mas ainda não aprovaria seu comportamento errado por causa disso. Roland balançou a cabeça. O que mais me deixa feliz em suas ações desta vez é o fato de você ter trazido a mensagem de volta para a cidade de Primavera Eterna, em vez de lutar contra os inimigos sozinha nas terras bárbaras. Mesmo que você me faça a mesma pergunta novamente, eu daria exatamente a mesma resposta. Não, eu não quero que você vá lutar contra os demônios sozinha. Vou pedir aos sentinelas que aumentem a vigilância a partir de agora, caso você um dia volte para a cidade mais morta do que viva. O quê? Esta é a ordem do grande chefe. Roland permaneceu inabalável. Vamos falar sobre sua recompensa primeiro. Bem, Olga percebeu que a expressão do grande chefe estava muito mais séria agora do que quando ele estava tocando suas orelhas. Tudo bem. Há 3 tipos de recompensas. Você pode escolher entre peças de ouro, bebidas caóticas ou uma peça de equipamento feita sob medida para você. As 2 primeiras opções são fáceis de entender, mas o que é a última? É algum tipo de garra de ferro ou presa de aço para usar na minha forma de lobo. Eu já havia considerado obter esse tipo de arma quando estava no clã Chama Selvagem. No entanto, quando eu me transformo de volta em uma garota, essas armas, que são inconvenientes de carregar, se tornariam um fardo para mim. Olga pensou consigo mesma. Ela levantou essa questão para Roland. Eu não tenho um design específico para a arma em mente agora, mas posso dizer que será uma poderosa arma de fogo que pode melhorar drasticamente sua capacidade de combate, Roland explicou. Cinzas me disse que você pode transformar partes seletivas do seu corpo em sua forma de lobo enquanto está na forma humana, e que nessa forma meio animal você teria metade da força de um guerreiro da punição divina. Como este equipamento é especificamente projetado para as bruxas da punição divina, acho que também servirá para você. Essa arma de fogo mencionada por Roland a fez lembrar das armas ferozes usadas pelo primeiro exército para destruir o cão de guarda do oásis. Ela se lembrou que Raio também tinha uma arma assim. Era realmente poderosa, mas também dependia da habilidade do operador. Mais importante, ela sabia que usava um tipo muito especial de projétil que só podia ser produzido pela cidade de Primavera Eterna. Ela acreditava que o grande chefe nunca lhe daria nenhum desses projéteis, pois ele nunca permitiria que ela deixasse a cidade por conta própria. Sem esses projéteis, essa arma de fogo só poderia ser colocada em casa como um objeto de exibição e não lhe daria muita ajuda. Afinal, era apenas uma arma. Comparado a essa força externa, ela tinha mais fé em seus próprios dentes e garras. Depois de pensar um pouco, Olga disse, posso escolher me juntar à União das Bruxas. Essa escolha foi completamente inesperada para Roland. Ele ficou surpreso e respondeu, sim, você pode, mas antes você me disse que... Eu mudei de ideia. A garota lobo abanou o rabo. Tanto as peças de ouro quanto as bebidas caóticas serão usadas um dia, e eu não tenho outras habilidades especiais além da minha capacidade de luta, então acho que é melhor me juntar à União das Bruxas. Como membro da União, receberei peças de ouro e bebidas grátis todo mês, certo? Bem. Sim, está certo. Além disso, eu prometi a Raio e Magia que exploraria todas as terras bárbaras junto com elas. Como ambas são membros da União das Bruxas, será mais conveniente para mim agir com elas depois que eu me juntar à União. Nessas circunstâncias, você não me impediria de ir fundo no deserto, certo? Ain, tecnicamente você está certa, mas você ainda precisa colocar sua própria segurança como sua prioridade mais importante. Então essa é a recompensa que eu quero, disse Olga. Sinto muito por ter rejeitado sua gentileza antes. Bem, você que sabe. Roland abriu as mãos e deu de ombros.
Agora, eu preciso assinar um contrato. Ela perguntou com um rosto solene. Claro, Wendy vai te explicar tudo depois. Roland se levantou. Vou pedir à cozinha que te mande algo para comer. Descanse bem primeiro. Você terá muitas chances no futuro para agradecer a Nana e as outras bruxas. Depois de ver Roland sair do quarto, as orelhas de Olga se abaixaram e ela se deitou novamente na cama. Havia uma coisa que ela manteve em segredo de Roland. Era a verdadeira razão pela qual Olga finalmente decidiu se juntar à União das Bruxas. Ela não havia sido atraída pelas bebidas grátis e pelas peças de ouro. Como uma Mojin, ela era mais convencida por fatos do que por palavras. Desde o início, ela duvidou da promessa de Roland ao povo Mojin e se recusou a confiar em um nobre de um reino do norte. Ela acreditava que um dia voltaria para o clã Chama Selvagem e se tornaria inimiga de Roland novamente quando ele finalmente traísse os Mojin. Além disso, os comentários de Roland durante seu primeiro encontro realmente a irritaram. Ela nunca esperava que ele mostrasse qualquer preocupação por uma dama divina de um clã Mojin. Mesmo que o conflito entre o povo Mojin e o Rei do Norte já tivesse sido resolvido, sua desconfiança dele ainda permanecia. No entanto, sua opinião sobre ele começou a mudar. Durante o período de simbiose, a União das Bruxas continuou dizendo a ela que ela só precisava aguentar um pouco mais para receber o tratamento de Nana, já que eles já haviam enviado várias cartas para pedir ajuda a Roland e Wimbledon. Naquela época, ela nunca teria esperado que o grande chefe, ocupado recuperando seu território, enviasse a senhorita Nana de volta da região norte de Castelo Cinza apenas por sua causa. Na memória de Olga, era uma jornada excepcionalmente longa da cidade da Areia de Ferro até o Cabo Sem Fim, e o reino de Roland era várias vezes maior do que a região sul. Dado isso, ela suspeitava que levaria pelo menos 1 ou 2 meses para Nana voltar para a cidade de Primavera Eterna. No entanto, o grande chefe enviou Nana de volta a tempo. Surpreendentemente, apesar de ser uma curandeira de grande importância para o exército, ela acabou sendo a primeira bruxa a ser enviada de volta do norte. Com isso em mente, Olga percebeu que era difícil duvidar da sinceridade de Roland. Até magia teve que voar por 3 dias para fazer uma viagem de ida e volta entre a região norte e a cidade de Primavera Eterna. Se o grande chefe realmente disse a verdade, isso significava que Nana veio para resgatá-la no momento em que ela chegou à cidade. Tal bondade faria com que qualquer guerreiro na região sul jurasse lealdade ao Lorde. Olga dificilmente poderia ser considerada uma guerreira profissional, mas ela era uma Mojin pura. Diante dos fatos, ela se perguntou, por que não acreditar mais no grande chefe? Roland saiu do quarto e desceu para o salão de recepção no primeiro andar. Os guardas no portão abriram a porta, e todas as pessoas dentro do salão se levantaram simultaneamente ao ver o rei. Antes de ele voltar para a região oeste, Raio havia trazido sua ordem de convocação de volta para a cidade de Primavera Eterna. Ele entrou firmemente no salão lotado, dando uma olhada em todos reunidos diante dele. Havia mais de 50 pessoas ali, incluindo os chefes de departamento da prefeitura, o comandante da guarnição do primeiro exército, os representantes da União das Bruxas e do Ador Magia, o governador do distrito de Forte Cancioneiro e as bruxas sênior de Taquila. Eles usavam vários tipos de expressões faciais. Alguns pareciam confusos com o inimigo desconhecido, e alguns mostravam ódio desmascarado pelos demônios, enquanto a maioria parecia solene e séria. A guerra estava próxima, quer eles estivessem preparados ou não. Release-It capítulo 920. Depois que Roland se sentou, as pessoas no salão se curvaram antes de se sentarem. Sob sua liderança, a pequena e remota vila fronteiriça havia se desenvolvido rapidamente em uma grande cidade. Roland podia ver claramente que ele se tornara um líder espiritual aos olhos dos participantes da conferência. Ele nunca havia sentido algo assim quando dava aulas para alunos de uma escola primária ou quando explicava seus projetos para seus clientes. Todas as pessoas que participavam desta reunião não apenas ouviam, mas também se preparavam. Elas estavam sempre prontas para executar seus planos e ordens. Ele sentia uma sensação de realização ao ver sua administração dar frutos. 3 anos atrás, apenas algumas pessoas no castelo o serviam de todo o coração, enquanto todos os nobres locais o ridicularizavam. Agora, no entanto, ele tinha uma equipe esplêndida para ajudá-lo. Ele foi direto ao ponto. A cidade de Primavera Eterna não pode permitir que os demônios se estabeleçam nas planícies férteis, especialmente em um lugar tão próximo da nossa fronteira. Embora o inimigo tenha chegado um pouco mais cedo do que o esperado, também fizemos progressos rápidos recentemente.
Recuperamos as regiões perdidas e agora podemos nos concentrar em lutar contra os demônios. Ele fez uma pausa para olhar ao redor e disse palavra por palavra. Nosso próximo objetivo é expulsar os demônios das ruínas de Taquila. Devemos fazer o máximo para alcançar esse objetivo. Vocês têm alguma dúvida? Não, Vossa Majestade. Todos responderam em uníssono. Até Barov, que geralmente pregava contra guerras, não levantou nenhuma objeção, pois estava ciente do fato de que a maioria dos refugiados vinha para a região ocidental pela boa ordem, o rei competente e o ambiente seguro. Se os demônios estabelecessem uma base em Taquila e continuassem a assediar a cidade de Primavera Eterna, as pessoas ficariam aterrorizadas e até fugiriam da cidade. Sem população suficiente, a prefeitura não poderia mais sustentar o desenvolvimento da cidade de Primavera Eterna. Ele aprendeu essa lição com o declínio das regiões leste e sul. Então vamos falar sobre nosso plano de guerra e políticas agora. Qualquer departamento pode compartilhar suas ideias. Vossa Majestade, acho que a prioridade máxima é realocar as indústrias no norte da cidade o mais rápido possível. Barão foi o primeiro a se levantar e responder. As pessoas fora dos muros da cidade são as mais vulneráveis diante dos invasores demoníacos. Mesmo quando terminarmos de construir o novo muro para proteger as pessoas, os rebanhos de ovelhas e gado ainda atrapalharão o deslocamento das tropas no norte. É como aconteceu quando a cidade inteira foi colocada sob a lei marcial mais rigorosa. Ele fez uma pausa para olhar para Wendy. Devido ao alerta, os portões da cidade permaneceram fechados, o que bloqueou o transporte de sementes de trigo e recursos florestais. Felizmente, a prefeitura fez tudo ao seu alcance para minimizar o impacto. Roland já sabia disso pelos relatórios anteriores. Quando o barão mencionou isso novamente, ele não pôde deixar de olhar para Wendy. Surpreendentemente, ela parecia tranquila e imperturbável. Ele pensou que ela devia estar falando sério quando disse que assumiria total responsabilidade. Nem tudo no norte pode ser relocado. Podemos usar barcos a vapor para transportar sementes de trigo, cogumelos e outros recursos para a cidade através do Rio Vermelho. No entanto, não podemos mover a mina da encosta norte para outro lugar. Além disso, nos custará muito reconstruir a área do forno. Roland decidiu após um momento de reflexão. Devemos aumentar nossa vigilância sobre a região da mina para que possamos revidar quando as bestas demoníacas atacarem. Quanto ao alerta, preciso elaborar sobre esse assunto. Quando a cidade estiver sob lei marcial, precisamos evacuar o pessoal ocioso nas ruas e no mercado, mas todas as fábricas devem retomar a produção e continuar trabalhando a partir de hoje até que eu dê uma nova ordem. Entendo. Vou fazer uma lista das propriedades e negócios que podemos realocar e relatar a você. Barov imediatamente mudou o tom, pois percebeu que Roland não queria culpar o Wendy. A propósito, inclua o planejamento do uso da terra em seu relatório. Roland bateu no mapa atrás dele. Agora que a ameaça nas montanhas nevadas foi descartada, toda a área ao oeste pode ser usada. Com a ajuda de ramos, a Floresta das Brumas pode servir como uma barreira natural protegendo nosso flanco esquerdo. No mapa, as terras bárbaras podiam ser divididas em 3 partes. Da esquerda para a direita, eram Floresta das Brumas, pastagens da cidade de Primavera Eterna e a Cordilheira Intransponível. A Floresta das Brumas parecia um triângulo invertido, ocupando quase metade das terras bárbaras, com seu vértice localizado na montanha nevada da região ocidental. O Rio Vermelho, que se originava na montanha e fluía pela área fronteiriça da cidade de Primavera Eterna, podia ser considerado um lado do triângulo, enquanto o outro lado começava no vértice e seguia para a Serra da Montanha Dracônica no norte. Esse triângulo formava uma grande zona de amortecimento para a cidade. Atualmente, Ramos podia cobrir toda a seção oeste do Rio Vermelho e, assim, fornecer uma rede de segurança para os pelotões de barcos de concreto transportarem carvão e recursos florestais de volta para a cidade. Ciente da situação lá, Barão prontamente aceitou o pedido de Roland. Sim, Vossa Majestade. Vossa Majestade, acho que precisamos contar ao público sobre a origem dos demônios o mais rápido possível, disse Wendy. Caso contrário, nosso povo ficará facilmente em pânico ao vê-los de repente. Como você costuma dizer, o trabalho de propaganda é a parte mais vital de nossa administração. Se não trabalharmos para controlar a opinião pública, algumas pessoas mal intencionadas podem se aproveitar do medo do povo. Concordo. Aleta, que apareceu na cortina de luz, acrescentou. Embora as pessoas comuns tenham capacidade pessoal limitada,
Juntas elas podem formar uma força notável. O medo se assemelha a um chicote. Na maioria das vezes, é assustador, mas também pode ser usado como uma força motriz para nós se o manejarmos adequadamente. O aparecimento precoce dos demônios atrapalhou o plano original de propaganda de Roland, que estava programado para depois da unificação de Castelo Cinza e sua cerimônia de coroação. Ele, portanto, escolheu deixar esse problema para Barrow. Você decide o conteúdo e os meios de propaganda por conta própria. Lembre-se de garantir que todos os súditos entendam que os demônios são inimigos de toda a humanidade e que lutaremos contra eles até a morte. Enquanto isso, você deve enfatizar que, diante de armas e canhões, os demônios não são diferentes de bestas demoníacas, não importa o quão horríveis pareçam. Quanto aos espalhadores de rumores e causadores de problemas, Roland sorriu e olhou para os dois chefes de polícia, Vader e Renimede. Acho que não preciso dizer o que fazer com eles. Eles se apressaram em concordar. Claro, Vossa Majestade. Assim que a cidade de Primavera Eterna terminou de discutir a ordem de guerra e as políticas relacionadas, Paza levantou uma questão que também era a maior preocupação de todos. Como você vai atacar os demônios perto das ruínas de Taquila? A maneira mais segura é montar posições de artilharia perto delas para destruir o equipamento de suprimento de névoa vermelha dos demônios. Roland mediu aproximadamente no mapa com os dedos. Agora, nosso canhão cancioneiro pode atingir alvos a 10 km de distância. Após alguns ajustes, ele atingirá ainda mais longe. Sem a névoa vermelha, os demônios nas ruínas morrerão rapidamente. Roland não estava exagerando sobre suas armas. Considerando a conveniência operacional e a capacidade limitada de transporte, ele não havia adotado o calibre de 152 mm para a primeira geração dos canhões cancioneiros. Como resultado, eles não podiam corresponder a um canhão ideal de 152 mm em muitos aspectos. No entanto, ele foi capaz de convertê-los rapidamente, ampliando suas câmaras e usando munição de carregamento separado em vez de munição fixa. Ao fazer isso, seu alcance seria notavelmente aumentado, mesmo que as outras partes dos canhões, como os canos e as rodas, permanecessem inalteradas. Entendido. Vossa Majestade. As bruxas de Taquila estão dispostas a lutar esta batalha por você. Os sobreviventes de Taquila eram, sem dúvida, os mais agressivos na batalha da vontade divina. Eles assumiriam a liderança sem hesitação ao combater demônios. Mas ainda preciso resolver alguns problemas-chave para implementar esse plano. Roland balançou a cabeça. Sem preparação adequada, é difícil para nós ganharmos uma posição quando enfrentamos um ataque dos demônios. Ele retirou a mão e apontou para o local da mina da encosta norte. O primeiro problema é como resolver o problema de transporte. Release capítulo 921. A mina da encosta norte da cidade de Primavera Eterna estava prestes a testemunhar um grande evento. Um novo trilho ferroviário que ligava o pátio de empilhamento de minério à área dos fornos estava sendo limpo pela última vez. Diferente dos trilhos de madeira revestidos de ferro usados na mina, o novo trilho era mais largo e podia suportar cargas mais pesadas. Era feito de aço puro e parecia muito robusto. A quantidade de aço utilizada para construí-lo era suficiente para fabricar armaduras e espadas para um exército de cavaleiros comum, mas agora estava fixado no chão e exposto ao vento e à chuva. Qualquer lorde desta época consideraria essa construção um enorme desperdício de ferro e acreditaria que apenas um esbanjador deixaria metal se deteriorar assim. Quando Roland levou os participantes da conferência ao pátio de empilhamento de minério, a maioria dos funcionários ficou pasma com o trilho e começou a agitar-se, já que nem todos os departamentos da prefeitura conheciam os detalhes do que era aquilo. Os funcionários da área de Forte Cancioneiro ficaram boquiabertos, fixando os olhos no trilho. Ele impressionava a todos com seu tamanho imponente e sua aura de força, mesmo que a maioria não soubesse para que era usado. Eles jamais acreditariam que seu rei, que os surpreendeu tantas vezes nos últimos anos, fosse um esbanjador, mas mal conseguiam se recuperar do choque. Em sua visão, colocar barras de aço fundido no chão não era diferente de usar peças de ouro para pavimentar uma estrada. Era aço fundido, que poderia ser vendido por um preço alto em qualquer cidade. No entanto, a cidade de Primavera Eterna podia se dar ao luxo de construir um trilho como esse. Após a conclusão do alto forno para a produção de ferro e do conversor para a produção de aço, a base industrial da cidade de Primavera Eterna não dependia mais tanto do poder das bruxas. O conversor ainda precisava que Ana aquecesse e derretesse o ferro na primeira etapa,
mas era muito mais avançado que o Estrela de Aço. Poderia ser considerado um milagre nesta era. A indústria de fundição da mina da encosta norte também foi significativamente aprimorada devido aos esforços de reconstrução feitos pelo Ministério da Construção. Com a ajuda de Lotus, eles tomaram medidas ousadas para explodir o teto da mina. Com isso, transformaram parte da área de mineração em uma enorme mina a céu aberto, sendo a maior parte dela uma mina de ferro. A indústria siderúrgica da cidade de Primavera Eterna atingiu um novo patamar no último ano. Em Castelo Cinza, sua produção mensal de aço era maior que a soma de todas as outras cidades. Esse resultado estava dentro das expectativas de Roland. Ele considerava óbvio que as fábricas modernas seriam muito mais eficientes que ferreiros. Caso contrário, ele não teria trabalhado tanto para criar equipamentos industriais. Quanto ao trilho ali presente, era parte de seu experimento de usar uma ferrovia para conectar a área de mineração, a área de fundição e o cais. Como o trilho de bitola estreita não diferia do trilho de bitola larga em termos de uso de material e capacidade de carga, ele definiu 1,5 metros como a largura padrão da ferrovia. O número era fácil de lembrar, e a construção de leitos para essa largura de trilho estava dentro das capacidades de Lotus. Os dormentes foram cortados de touras de madeira, e o lastro era feito de entulho coletado durante a reconstrução da mina. A ferrovia parecia exatamente como uma ferrovia dos tempos modernos. Mas ainda era um projeto pela metade. Como nenhuma fábrica havia sido envolvida no projeto até então, Ana usou sua chama negra para processar e instalar o trilho para o experimento por conta própria. Desde a Guerra de Unificação de Castelo Cinza, a construção da outra metade da ferrovia permaneceu suspensa. Para satisfazer ainda mais a curiosidade dos funcionários, Roland instruiu os trabalhadores a revelarem algo que estava posicionado no final do trilho. Quando a lona, que estava empoeirada e coberta de folhas caídas, foi removida, as pessoas viram um veículo de aço preto diante delas. Vossa Majestade, isso é uma carruagem a vapor. Petrov, o governador da área de Forte Cancioneiro, gaguejou, maravilhado. Roland não ficou surpreso com o pensamento de Petrov. Com cada vez mais máquinas a vapor sendo colocadas em uso na cidade de Primavera Eterna, os funcionários estavam se familiarizando com essas máquinas pesadas, mas poderosas, e até as adotavam ativamente em alguns campos tradicionais, como a irrigação de terras agrícolas e o carregamento e descarregamento de carga no cais. Diante disso, eles reconheceram imediatamente o motor a vapor, que tinha formato de barril e estava instalado em uma estrutura de aço na parte principal do veículo. No início, as fábricas que produziam motores a vapor e equipamentos acessórios só conseguiam lidar com pedidos de Roland, mas agora também podiam atender a algumas solicitações da prefeitura. Os pedidos da prefeitura geralmente tinham demandas especiais, mas as fábricas podiam atendê-las facilmente alterando a combinação de engrenagens, eixos e suportes do motor. Roland considerava essa mudança um bom começo. As pessoas desta época estavam se tornando mais proativas na criação de coisas. Ele achava que a razão pela qual Petrov chamou o veículo de carruagem a vapor era que os barcos de concreto movidos a motores a vapor eram chamados de vaporizadores de paz. Soava como um nome aceitável, mas Roland não queria abrir mão dos direitos de nomeação. Afinal, era um veículo de significado revolucionário. Desde seu nascimento, ele teve uma profunda influência no mundo, mesmo que seu primeiro protótipo fosse mais lento que uma carruagem puxada por cavalos. Ele teve muitas formas e motores diferentes durante seu desenvolvimento, mas seu nome permaneceu inalterado. É um trem, Roland corrigiu Petrov. É a chave para resolver o problema de transporte. Você quer dizer que deseja construir uma ferrovia como esta através da planície para um trem? Barov teve dificuldade em pronunciar a nova palavra. E se os demônios atacarem de repente os trabalhadores e causarem problemas para o projeto de construção da ferrovia? Em primeiro lugar, quero construir duas ferrovias lado a lado para garantir um fluxo suave de tráfego. Em segundo lugar, não estou propondo construir uma ferrovia através da planície. Pretendo construir uma que comece na Floresta das Brumas e depois vire para o leste em um ponto próximo às ruínas de Taquila. Roland explicou seu plano a todos. Assim, Ramos pode proteger nosso sistema ferroviário das bestas demoníacas durante os meses dos demônios todos os anos. Quanto aos demônios, é uma disputa acirrada entre nós. Qualquer lugar que possamos alcançar de trem pode ser nosso campo de batalha, já que o trem pode transportar canhões e receptáculos suficientes para nós.
Mesmo que os demônios consigam destruir algumas seções do nosso sistema ferroviário sob intenso bombardeio, ainda podemos resolver o problema de tráfego construindo e reparando as ferrovias em uma velocidade maior. Ele havia discutido o problema da velocidade de construção com o departamento de conselho. Eles descobriram que poderiam construir as seções da ferrovia entre a Floresta das Brumas e as ruínas de Tequila mais rápido do que as seções na planície, apesar de as primeiras serem mais longas que as últimas. Isso porque as primeiras seções estavam localizadas na floresta controlada por ramos. Com sua ajuda, as ervas daninhas e as vinhas limpariam o terreno para os trabalhadores da construção, poupando-lhes o trabalho de fazê-lo, o que era tremendamente útil. Ela também poderia criar inclinações para drenagem de água e estruturar a floresta para ajudar Beija-Flor a transportar os materiais de construção. Lotus ficaria encarregada de construir o leito da ferrovia. O Ministério da Construção enviaria trabalhadores para colocar o lastro, instalar os dormentes e os trilhos, e Ana soldaria perfeitamente as partes metálicas. Com todos trabalhando juntos, eles seriam capazes de concluir as seções da ferrovia entre a floresta e as ruínas de Taquila antes do final do inverno. Quando isso acontecesse, as ruínas de Taquila estariam dentro do alcance dos canhões cancioneiros. Heliaswit capítulo 922 em apenas meio ano. Será realmente possível estendermos a ferrovia profundamente nas terras bárbaras? Ouvindo o plano de Roland, Barrow, que já havia testemunhado muitos milagres, ainda arregalou os olhos em incredulidade. O Ministério da Construção levou mais de meio ano para completar uma estrada comum ligando a área fronteiriça e a área de Forte Cancioneiro, e essa rua principal do reino tinha menos de um quinto da distância entre a floresta e Taquila. Você tem certeza que o Sr. Carlos será capaz de completar tal tarefa? Os funcionários começaram a sussurrar entre si. A rua principal do reino foi o primeiro grande projeto de construção que Roland iniciou após o Forte Cancioneiro se fundir com a vila fronteiriça. Empregou cerca de 2.000 trabalhadores e foi considerada um desperdício de recursos por muitas pessoas da época. Agora, esse novo projeto ferroviário era ainda mais inacreditável. Considerando o período limitado de construção, muitos funcionários acreditavam que seria uma missão impossível, mesmo que todos os trabalhadores de Cidade de Primavera Eterna fossem contratados para este projeto. Karl Rombach, o ministro da Construção, permaneceu em silêncio e parecia estar quebrando a cabeça para encontrar uma solução adequada. Roland estava ciente da preocupação deles. No momento, havia muitos projetos de construção em andamento na cidade. Eles estavam justificadamente preocupados que o custo desse projeto ferroviário seria muito grande para os recursos limitados da cidade. No entanto, na verdade, em comparação com os pavimentos de cimento das estradas, que precisavam de materiais de alta qualidade e compactação por rolo, a construção do leito da ferrovia e o pavimento de lastro eram muito mais fáceis. Quanto à etapa final de instalar os trilhos, apenas parecia complicada, mas na verdade era a etapa mais rápida de todo o processo de construção. Roland havia assistido à demonstração de Ana soldando as partes metálicas com a chama negra. Ela conseguia soldar uma barra a 2 trilhos de uma vez, e o tempo médio para soldar cada junta era inferior a 10 segundos. Em comparação com os parafusos tradicionais ou as conexões de fusão a quente usadas no mundo moderno, sua habilidade não apenas melhorou substancialmente a qualidade da soldagem, mas também economizou muita mão de obra e material. Roland sentiu que seu trabalho não poderia ser mais perfeito. A ferrovia experimental à frente de todos era um trilho quase sem costura feito por Ana. Para compensar as distorções que poderiam ser causadas pela expansão térmica, ainda havia lacunas invisíveis entre os trilhos, mas na superfície, eles eram sem costura. Isso significava que, quando o trem estivesse circulando nesses trilhos, os passageiros não sentiriam os solavancos frequentes ou ouviriam o barulho constante que fazem parte dos trens modernos. Ana havia terminado de soldar essa seção dos trilhos em apenas meio-dia. Foi por isso que Roland definiu um período de construção do projeto ferroviário tão curto. Provavelmente, Ramos precisaria de apenas 5 dias para colocar os dormentes e trilhos em uma seção de determinado comprimento, enquanto os trabalhadores costumavam levar 10 dias para construir e pavimentar um leito de estrada de igual comprimento. Enquanto isso, Ana precisava de apenas um dia para soldar a mesma seção da ferrovia. Ela tinha tempo de sobra e podia levar as coisas com calma. Magia podia levá-la para trabalhar de manhã e trazê-la de volta ao castelo a tempo para o almoço. Roland não queria explicar os detalhes das habilidades das bruxas aos funcionários, já que nem todos conheciam bem as bruxas.
Enquanto isso, ele previu que o período de construção poderia ser ainda mais curto se ele encontrasse algumas bruxas relevantes da ilha adormecida que estivessem dispostas a ajudar no projeto. No entanto, ele ainda não teve a chance de perguntar a Tilly sobre as habilidades de suas bruxas, já que foi direto para a Garota Lobo e depois para a reunião logo que chegou à cidade de Primavera Eterna. Vendo Roland ignorar a pergunta de Barov, os funcionários voltaram seus olhos para o trem. Em contraste com o trilho sem costura, que parecia muito futurista, o trem se parecia uma antiguidade. Sua locomotiva a vapor era dividida em duas partes. A parte frontal consistia em um motor a vapor de quarta geração e um dispositivo de transmissão, e a parte traseira era um carro de carvão. Uma cabine do condutor estava localizada entre essas duas partes, de onde os condutores podiam controlar a velocidade do trem, adicionar carvão à caldeira e tocar o apito a vapor. Devido à interrupção causada pela Guerra de Unificação de Castelo Cinza, essa locomotiva a vapor ainda era apenas um protótipo inacabado, mas já era muito melhor do que as locomotivas a vapor de primeira geração do mundo onde Roland havia vivido antes. Seu motor a vapor adotava virabrequins em vez de volantes e correias de transmissão. Em vez de engrenagens, que podiam facilmente emperrar, uma ligação mecânica que se movia sem costura era utilizada para conectar as rodas de ambos os lados da locomotiva ao motor. Roland havia simplificado ao máximo o design da locomotiva. Como resultado, parecia que ele havia apenas juntado todos os componentes principais. Quando comparado a um trem moderno, tinha inúmeros defeitos. Não tinha freio mecânico e precisava de mão de obra para girar o cabrestante para parar o trem. Como a cabine do condutor estava na viga de conexão que ligava as partes frontal e traseira do motor da locomotiva, os condutores seriam perturbados pelo balanço e vibrações constantes causados pelo motor a vapor ao dirigir o trem. Ele não estava equipado com nenhum dispositivo elétrico, então os condutores e outros trabalhadores do trem tinham que tocar o apito a vapor ou gritar uns para os outros para se comunicar. No entanto, já era o melhor design possível com base nas capacidades tecnológicas atuais de Cidade de Primavera Eterna. Ele teve que construir esse protótipo primeiro e, em seguida, melhorá-lo gradualmente, assim como havia feito com o motor a vapor de primeira geração. Vossa Majestade, qual é a capacidade de carga dessa coisa? Kilisichi, o ministro da Indústria Química, perguntou com curiosidade. É maior do que a de um barco de concreto? Acho que sua capacidade de carga deve ser quase 5 ou 6 vezes maior do que a de um barco de concreto. Roland ficou satisfeito ao ver as expressões surpresas nos rostos dos funcionários. Mas isso é apenas o começo. Com o progresso técnico, ele será capaz de transportar cargas que precisariam de 100 barcos de concreto para transportar de uma vez. 100. Barov engoliu em seco. Como primeiro-ministro da prefeitura, ele estava bem ciente do significado desse número. Então, e a velocidade? Petrov perguntou com a voz trêmula. Não tenho certeza. Ainda estou esperando os resultados dos testes, mas definitivamente não será mais lento do que um barco de concreto. Nesta era, carruagens puxadas por cavalos e alguns outros animais de carga eram as principais formas de transporte terrestre. No solo irregular e mácio, sua eficiência de transporte era baixa. Além disso, as carruagens não tinham pneus de borracha ou qualquer outro tipo de medida de absorção de choque, então suas rodas de madeira frequentemente se partiam com o balanço constante na estrada. Nessas circunstâncias, o reino de Castelo Cinza usava navios como principal meio de transporte. Nos rios interiores, os barcos a vapor, que não precisavam se mover com a ajuda do vento, rapidamente superaram os navios à vela tradicionais. Dado isso, na visão dos funcionários, os barcos de concreto já eram transportadores extremamente rápidos e eficientes. Ouvindo que um trem seria capaz de viajar mais rápido e transportar mais carga do que um barco de concreto, eles caíram em silêncio. Eles instintivamente queriam negar tal possibilidade, mas se sentiam relutantes em fazê-lo, já que tinham medo que isso pudesse se revelar verdadeiro. Vendo os funcionários perplexos, Roland não pôde evitar se sentir orgulhoso. Se ele tivesse dito algo assim 2 anos atrás, teria sido considerado um lunático. Como a guerra estava se aproximando rapidamente e ele não conseguiu melhorar os barcos, ele queria usar essa nova invenção que construiu para aumentar o moral de seus súditos. Afinal, ele não havia exagerado a força do trem. Afinal, o motor a vapor era apenas a primeira geração de fontes de energia industrial.
Uma vez que os trens pudessem ser equipados com motores de combustão interna, eles se tornariam o modo dominante de transporte terrestre. Vossa Majestade, você poderia nos mostrar como ele funciona? Barrow perguntou após um tempo. Sim, mas não agora. Ainda faltam alguns componentes-chave. Precisamos de mais uma semana para completá-lo. Roland balançou a cabeça. De acordo com o plano que você deu ao Ministério da Construção antes da Guerra de Unificação, você pretende usar a ferrovia para conectar a mina ao cais, certo? Barrow perguntou. Sim. Roland percebeu que Barrow tinha algo mais a dizer. Um veículo tão poderoso aumentará o moral de nosso povo e ajudará muito a prefeitura em nosso trabalho de propaganda de guerra. Barrow expôs sua ideia. Seria possível permitir que todos os seus súditos testemunhassem essa cena incrível no dia do teste do trem. Roland entendeu imediatamente o efeito de propaganda que Barrow queria alcançar e ficou satisfeito ao ver que o seu primeiro-ministro da prefeitura havia aprendido a guiar a opinião do povo durante esses anos. Como desejar, ele sorriu e disse. Release-it capítulo 923. Um alarme estridente soou e capturou a atenção de todos. Todos ficaram boquiabertos. Era o alerta máximo de novo. Wendy foi a primeira a se recuperar do choque. Vossa Majestade, por favor, recue para o castelo imediatamente. No entanto, Roland não se moveu, pois ficou extremamente surpreso com Tilly e Cinzas, que se aproximaram dele rapidamente após ouvirem o alarme. A extraordinária ficou na frente deles, e Tilly agarrou seu pulso. Ele sentiu algo tão frio quanto o metal ao redor de seu pulso. Olhou para baixo e viu o anel no dedo de Tilly brilhando com uma luz azul intensa. Obviamente, ela estava pronta para voar com ele até a área de mineração em caso de emergência. De alguma forma, Roland esqueceu o perigo e concentrou sua mente em Tilly. Diferente de Rouxinol, que confiava nele de todo o coração, Tilly ainda não o reconhecera como seu irmão. Ela era inteligente demais para ser enganada. Ela o chamava de irmão apenas para manter boas relações com ele. Na verdade, ainda havia uma barreira invisível entre eles, e, por causa da atitude de Tilly, Cinza sempre parecia um pouco contida diante dele. Ele não conseguia explicar a Tilly que o príncipe Roland havia feito com ela no palácio não tinha nada a ver com ele. Dado isso, ele havia mentido para ela e nunca esperou muito dela. No entanto, agora ele se sentia aliviado. Percebeu que já havia conquistado sua confiança e reconhecimento como aliado, mesmo que ela ainda tivesse dúvidas sobre sua identidade. Sim, este lugar está muito perto da muralha da cidade na fronteira. Vossa Majestade, por favor, saia daqui o mais rápido possível. Guardas, onde estão os guardas? Venham, abram caminho para Sua Majestade. Os funcionários também voltaram a si e começaram a gritar. As vozes das pessoas, junto com o alarme, transformaram a cena em um caos total. Os barulhos tiraram Roland de suas reflexões. Vendo uma situação tão tensa, ele não pôde evitar franzir as sobrancelhas e pensou, talvez os guardas da fronteira já tenham avistado alguns demônios. Ele olhou para o oeste e ficou perdido em pensamento. Agora que Sylvia está de vigia para os demônios, o alarme não pode ser falso. E o alerta máximo dos guardas da fronteira deve ser sobre os demônios. Ouvi dizer que eles deveriam permanecer adormecidos por algum tempo, já que não tem névoa vermelha suficiente. Será que seus suprimentos chegaram recentemente às ruínas de Taquila? Ele queria ir até a muralha da cidade para ver pessoalmente, mas rapidamente desistiu da ideia. Não queria aumentar o fardo para os guardas da fronteira, já que Rouxinol e a força principal do primeiro exército ainda não haviam chegado. Quando desceram em Costa Norte, ele chamou Indy e disse a ela, independentemente da situação, envie-me qualquer notícia da muralha da cidade assim que receber. Sim, o Indy prometeu com um rosto solene. Observando os inimigos se aproximando rapidamente, Sylvie sentiu suas mãos suadas. Não era a primeira vez que ela via demônios, mas eles ainda a deixavam estressada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela contou o número de bestas demoníacas que voavam em direção à cidade de Primavera Eterna em uma linha horizontal. No olho da magia, cada detalhe dos inimigos era claramente discernível. Assim como Aletheia havia mencionado, nem todas as bestas demoníacas carregavam um demônio frenético em suas costas. Duas delas pareciam cavalos de carga e carregavam receptáculos ósseos que pareciam protuberâncias em suas costas. Ela ampliou a visão e viu a névoa vermelha agitando-se dentro das protuberâncias. Obviamente, eram seus tanques de névoa para esse ataque de longa distância.
Mas, por que os demônios estão lançando um ataque tão cedo? No momento, eles deveriam ficar perto da veia mineral de pedra divina nas ruínas de Taquila, esperando pela lua sangrenta. Sylvia estava confusa com o aparecimento repentino dos demônios. Felizmente, a resposta rápida dos guardas da fronteira deixou aliviada. Eles já haviam removido as capas dos canhões e estavam prontos para o combate. Se os inimigos continuassem a voar nessa direção, estariam dentro do alcance dos canhões em 7 ou 8 minutos. Senhorita Sylvie, alguém ligou para perguntar em qual direção os inimigos estão indo. E se eles planejam entrar na cidade, você pode estimar em quais quarteirões eles voarão? O guarda responsável pela comunicação perguntou. Para transmitir as informações sobre a situação dos inimigos a tempo, Roland havia movido o protótipo de telefone de corda, que havia sido feito no quintal da encosta norte, para a muralha da cidade. Além da linha telefônica que ligava a cidade de Primavera Eterna ao Forte Cancioneiro, era a primeira linha telefônica na cidade. Limitado pelo comprimento, o telefone na outra extremidade da linha foi instalado na entrada da terceira área fronteiriça. Roland havia designado 2 guardas para auxiliar Sylvia na comunicação e enviado 2 bruxas da punição divina para protegê-la. Estrada no ciclono 9, Sylvia enxugou o suor das mãos. Mas eles também podem voar em direção à praça. Ainda há algumas pessoas lá. Ela estava preocupada aqui, uma vez que as bestas demoníacas invadissem o mercado lotado, as consequências seriam desastrosas. Entendi. O guarda pegou o telefone e repetiu o que Sylvia havia dito para a pessoa do outro lado da linha. Espere. Sylvia de repente levantou a voz. Eles estão subindo. Eles estão planejando voar sobre a muralha da cidade? O guarda ficou ansioso. Mas eles diminuíram a velocidade ao mesmo tempo. Agora, os guardas no topo da muralha devem ser capazes de vê-los diretamente. Antes que ela terminasse a frase, ouviu o som vago de tiros vindo pelo telefone. Os guardas da muralha eram soldados de elite do primeiro exército, que haviam participado da exploração das montanhas nevadas. Eles permaneceram calmos ao avistar os demônios. Várias equipes se revezaram para atirar e tentaram manter uma baixa taxa de disparo na tentativa de conservar balas. Nesse momento, Sylvia notou um problema. Para os guardas, acertar alvos no céu era muito mais difícil do que abater algumas bestas demoníacas ou guerreiros da punição divina no chão. Como eles não conseguiam prever os movimentos dos inimigos no céu, não tinham ideia de qual ângulo deveriam usar. Como resultado, as bestas demoníacas permaneceram intactas após várias rodadas de tiros e agora estavam a apenas 150 metros da muralha da cidade. Elas estavam a mais de 100 metros acima do solo, e assim os guardas tiveram que levantar os canhões para mirar nos inimigos. Os soldados aumentaram drasticamente a taxa de disparo, mas ainda assim não acertaram nenhum alvo. No momento, as bestas demoníacas pararam de voar para frente e pairaram no céu. Os braços dos demônios frenéticos estavam inchando rapidamente. Não. Sylvia não pôde evitar gritar. Informe os guardas para recuar da muralha o mais rápido possível. O quê? O guarda ficou confuso. Recuar? Infelizmente, era tarde demais. Os demônios já haviam lançado suas lanças ósseas. Em um piscar de olhos, 4 feixes de luz branca desceram sobre a muralha e atingiram os guardas desprotegidos. A muralha construída por Lotus não foi capaz de protegê-los de ataques vindos do céu. Além da expectativa de Sylvie, em vez de lançar uma segunda rodada de ataques, os demônios apenas emitiram alguns ruídos estranhos após seus braços murcharem e jogaram algumas peles de animais para baixo. Depois disso, eles se viraram e voaram de volta para o campo. Era de onde eles haviam vindo. Esse ataque repentino terminou tão subitamente quanto começou. Depois de um tempo, eles desapareceram no horizonte. Sylvia não suportou ver a situação da muralha. Os guardas que foram perfurados pelas lanças ósseas estavam mortos. Não importava o quanto os outros soldados os sacudissem, eles não abririam os olhos novamente. O sangue que saía de seus ferimentos formava uma poça de sangue sob seus corpos. As peles de animais deixadas pelos demônios estavam caindo lentamente pelo ar, revelando-se imagens. A mais marcante entre elas era um retrato de um grande lobo. Release-it capítulo 924. Qual é o significado dessas coisas? Roland perguntou em voz baixa, olhando para as peles de animais sobre a mesa. Seu rosto estava inexpressivo. Os demônios haviam lançado um ataque surpresa às muralhas da cidade e deixado uma mensagem provocativa. No entanto, agora não era o momento para ele reagir a essa provocação.
Por mais furioso que estivesse, ele ainda tentava ao máximo manter o controle de si mesmo. Os oficiais trocaram olhares nervosos, mas nenhum deles ousou responder à pergunta do rei. Ninguém queria irritar ainda mais o rei enfurecido vocalizando o significado das imagens autoexplicativas. Sem dúvida, o grande lobo era Olga. As outras imagens retratavam pessoas comuns de joelhos, uma bruxa amarrada, uma muralha em chamas e os escombros de uma cidade repleta de cadáveres, respectivamente. Pareciam desenhos rápidos e grosseiros, mas ainda eram fáceis de entender. Essa série de imagens era um ultimato ameaçador. Os demônios queriam que a cidade de Primavera Eterna lhes entregasse a garota lobo e pediam que o povo comum depusesse as armas e se rendesse. Caso contrário, eles aniquilariam completamente os defensores e queimariam a cidade. Roland olhou ao redor e respirou fundo, tentando se acalmar. Ele percebeu que os oficiais haviam perdido muito de seu espírito de luta, e alguns até pareciam aterrorizados. Felizmente, nenhum deles tentou aconselhá-lo a entregar a bruxa aos demônios. Vossa Majestade, isso não é apenas uma carta de ameaça dos demônios. É uma armadilha. No meio dessa atmosfera tensa, um feixe de luz apareceu de repente e se expandiu ao lado de uma parede, e então a voz de paz ecoou em sua mente. Sylvia me contou o que aconteceu. Nunca acredite em nada que os demônios digam. É mais um de seus truques antigos. Ela parecia ansiosa, como se estivesse preocupada que o rei pudesse tomar uma decisão precipitada. Roland compreendeu imediatamente as implicações de sua declaração. Algo parecido já aconteceu com você antes. Para ser exata, aconteceu com o Lorde do Povo Comum, disse Paza com seriedade. Durante a primeira batalha da vontade divina, os demônios usaram esse truque para criar uma divisão entre o povo comum e as bruxas. Foi assim que eles foram corroendo a terra do amanhecer passo a passo. A bruxa antiga continuou a explicar a armadilha. Durante a primeira batalha da vontade divina, os demônios não apenas agiram de forma agressiva no campo de batalha, mas também conspiraram contra as bruxas. Eles frequentemente atraíam o lorde de uma cidade a entregar as bruxas a eles em troca de adiar o ataque àquela cidade. Naquela época, o povo comum e as bruxas viviam juntos em paz. Embora as bruxas fossem uma minoria, elas não precisavam esconder suas habilidades. Como resultado, podiam ser reconhecidas facilmente. Esperando sobreviver à guerra, as cidades onde as bruxas estavam em uma posição fraca geralmente escolhiam fazer um acordo com os demônios. Como resultado, muitas bruxas que haviam acabado de retornar do campo de batalha foram capturadas ou executadas por pessoas de suas próprias cidades. Nessa situação, o distanciamento entre as bruxas e o povo comum foi gradualmente agravado e, depois de uma traição completa, as bruxas romperam irremediavelmente com o povo comum. No meio da primeira batalha da vontade divina, duas grandes cidades localizadas na parte central da Terra do Amanhecer formaram duas forças de coalizão para lutar contra os demônios. Uma das forças de coalizão era controlada pelas bruxas, e a outra era liderada e composta pelo povo comum. Durante uma batalha feroz, o exército do povo comum se rendeu subitamente aos demônios. O exército das bruxas recuou, mas foi cercado por seu antigo aliado. O povo comum até usou armas feitas de pedras da retaliação divina para lutar contra elas. As bruxas estavam exaustas e haviam perdido mais da metade de suas guerreiras durante a batalha anterior contra os demônios. Elas resistiram fortemente, mas ainda assim perderam. Depois disso, as líderes das bruxas foram decapitadas em público, e o povo comum enviou algumas das bruxas restantes aos demônios enquanto escravizava as outras. A União nomeou esse incidente de traição vermelha. Nós o consideramos uma lição profunda para nós. A partir daquele dia, as bruxas e o povo comum se distanciaram. As cidades que se renderam aos demônios não sobreviveram tanto quanto esperavam. Forçar o povo comum a trair as bruxas foi apenas o primeiro passo dos planos dos demônios. Se os postos avançados dos demônios estivessem próximos o suficiente das cidades, eles não hesitariam em conquistá-las. O Lorde que iniciou a traição vermelha não foi exceção. Ele seguiu as ordens dos demônios e os ajudou a construir torres de armazenamento de névoa e postos avançados. Ele até forneceu serviços de inteligência. No entanto, no final, ele não pôde desfrutar de sua velhice em paz. Dizem que ele foi preso em seu castelo pelos demônios e morreu de fome. Havia também alguns rumores de que ele foi morto por um grupo de bruxas vingativas quando fugiam de seu domínio após descobrir que os demônios planejavam eliminar toda a humanidade. Após a primeira batalha da vontade divina, os seres humanos perderam a Terra do Amanhecer,
e a maioria de nossos domínios se tornou inabitável. Desde então, a visão da névoa vermelha no horizonte se tornou um pesadelo persistente. A União das Bruxas surgiu das cinzas dessa derrota e se tornou a governante das planícies férteis pelos próximos séculos. No final da história, Roland ouviu um rumor chocante de Paza. Havia também um boato entre as bruxas dos níveis superiores da União, segundo o qual os demônios aprenderam esse truque com os próprios seres humanos. O que você disse? Roland perguntou e então rapidamente percebeu que Paza só contou o rumor a ele. Todos os oficiais no salão pareceram surpresos, se perguntando por que o rei levantou tal questão. Dizia-se que muito antes do início da primeira batalha da vontade divina, quando os demônios não eram diferentes de bestas, alguém entrou em contato com eles e lhes ensinou conhecimento, disse Paza em voz baixa. Algumas pessoas acreditavam que isso explicava por que os demônios sêniores se pareciam com seres humanos, mas as três chefes consideravam isso um absurdo total e proibiram as pessoas de falar sobre isso. Como resultado, apenas as bruxas dos níveis superiores da União ainda se lembram desse rumor. Roland prendeu a respiração e tentou falar com a bruxa antiga através de sua mente. Você acredita nisso? Não tenho certeza. Para sua surpresa, Paz estava incerta sobre o rumor. Se for verdade, então significa que temos que ser extremamente cuidadosos ao nos comunicarmos com os demônios. Após um momento de reflexão, Roland perguntou a Paz sobre um detalhe específico do rumor. A pessoa nessa história era uma bruxa ou uma pessoa comum? Paz suspirou levemente. Alguns diziam que era uma bruxa, e outros diziam que era uma pessoa comum. Que rumor pouco confiável, pensou Roland. Ele concordou com as três chefes da União em sua decisão de parar o rumor. Afinal, não importa como os demônios se tornaram inimigos de toda a humanidade, eles ainda tinham que guiar seus seguidores para derrotá-los. Ele mudou de assunto. Se um lorde permanecesse impassível diante da oferta dos demônios, o que eles fariam? Eles continuariam a assediá-lo, ou até mesmo enviariam um exército para cercar a cidade até que o lorde se rendesse, disse Paza. Esse truque antigo provou ser muito eficaz na conquista de pequenas cidades e vilas. Você quer dizer que os demônios voltarão de novo? Roland zombou. Barov. Sim. O primeiro-ministro da prefeitura levantou-se imediatamente. Acalme os súditos primeiro, e então realizaremos uma cerimônia memorial para os soldados que morreram em combate. É a melhor maneira de levantar o ânimo do povo em luto. Roland enfatizou cada palavra com a devida força. Quanto aos demônios, eu vou deixá-los saber que as coisas são diferentes agora. Esta não é mais a primeira batalha da vontade divina. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.